Para o vídeo de hoje, vamos utilizar o fio amigurumi, uma agulha para crochê de 2,2 milímetros, uma tesoura para acabamentos, uma agulha de tapeçaria e também uma argola para chaveiros e cola de silicone. Vou iniciar fazendo 15 correntes. Na sequência, viro as minhas correntes e vou trabalhar nas alcinhas de trás. Pulo uma corrente, a partir da segunda, faço um ponto baixo. Na próxima alcinha de trás, introduzo a agulha e faço ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo por toda a corrente. Nós vamos ficar com um total de 14 pontos. Terminada a primeira carreira, aqui embaixo vai ficar com este detalhe, bem parecido aqui com o início da carreira, tá? Com a cabeça dos pontos. Para a segunda carreira, inicio fazendo uma corrente, viro o trabalho e vou fazer um ponto baixo para cada ponto da base, a partir do primeiro ponto até o último ponto. Aqui no último ponto da carreira, pegue sempre as duas alças de cima. Finalizamos, então, a segunda carreira com 14 pontos baixos. Agora, você vai trabalhar da carreira 3 à carreira 9, ponto sobre ponto, igual como fizemos nesta última carreira. Para a carreira de número 10, nós vamos fazer uma corrente e vamos fazer também 14 pontos baixos, só que nós vamos pegar todas as alcinhas de trás em BLO, back loop. Então, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto da base, pegando apenas as alças de trás, deixando as alças da frente em relevo. Para a carreira 11, faço uma corrente, viro o trabalho e agora vou fazer uma carreira com 14 pontos baixos, pegando as duas alças como normalmente. Para a carreira 12, faço uma corrente, viro o trabalho e vou trabalhar novamente em BLO, fazendo 14 pontos baixos, ponto sobre ponto, pegando apenas a alça de trás dos pontos. Da carreira 13 a 20, faça 14 pontos baixos, como nas demais carreiras, pegando as duas alças de cada ponto. Na sequência, corte o fio e arremate. Para o acabamento, eu vou utilizar um pouco do fio Encanto Slim, mas você pode usar o fio da sua preferência. Na sequência, vou introduzir a agulha aqui no primeiro ponto, laço meu fio, deixando uma sobra para acabamento. E na sequência, eu vou fazer um ponto baixíssimo para cada ponto da base.
Chegando aqui no último ponto, na quina aqui dos nossos lados, eu vou colocar 2 pontos baixíssimos. Fiz o meu primeiro ponto baixíssimo, volto aqui no mesmo espaço e repito o ponto baixíssimo. Agora eu vou seguir fazendo um ponto baixíssimo para cada carreira. Então é bem simples, tem carreiras que já tem esse furinho naturalmente, então eu vou introduzir a agulha e faço um ponto baixíssimo. Na carreira seguinte, introduzo a agulha, faço um ponto baixíssimo. Na carreira que não tem o furinho tão aparente, também vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. E dessa forma eu sigo, lembrando que nas quinas eu vou colocar 2 pontos baixíssimos. Aqui no final, avanço, faço um ponto baixíssimo, alongo esse último fio e vou fazer um acabamento. Para o miolo da Bíblia, do nosso livro, eu fiz aqui 14 pontos baixos e aqui eu fiz 17 carreiras. Pronto, meninas. Aqui vocês podem utilizar um pouco de cola de silicone, se vocês preferirem, tá? Mas eu vou costurar a minha peça. Então, aqui já coloquei um pouco de fio, uma agulha de tapeceiro. E coloquei aqui, posicionei as páginas bem certinho. E agora eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, por dentro da Bíblia, ó. Vou sair bem embaixo da carreira que eu fiz com um ponto baixíssimo. Então, venho aqui bem no cantinho, fiz um nó aqui, ó, no final, tá? Na pontinha, ó. Vou passar. E agora, eu vou introduzir a minha agulha aqui embaixo do ponto baixíssimo. Vou pegar bem esse miolinho aqui e vou sair aqui do outro lado. Dessa forma. Agora é só costurar de um lado para o outro, sempre apertando bem o ponto, tá? Para ficar bem juntinha a sua peça.
Para iniciar o rosário, eu vou começar passando 10 miçangas por dentro da agulha. Fiz o nó inicial e uma corrente, deixando uma sobra de fio para prender na peça futuramente. Agora trago uma miçanga e, bem simples, faço uma corrente para prendê-la no fio. Fiz bem apertadinha. Em seguida, faço mais uma correntinha e repito. Faça dessa forma com todas as pérolas. Corte o fio, deixando uma sobra e reserve. Para a cruz, vou iniciar fazendo o anel mágico e em seguida vou fazer mais 4 correntes. Então, contando com esta primeira, vamos fazer 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5. Laço meu fio e viro as correntes dessa forma. Pulo 2 alças, uma e duas. Aqui na terceira, vou introduzir a agulha. Laço, fico com 3 alças, laço e passo por dentro das 3, fazendo um ponto médio. Nas próximas 2 correntes, irei fazer um ponto baixo para cada uma delas. Faço um ponto baixíssimo dentro do anel mágico e vou repetir essa mesma configuração por mais 2 vezes. Então, faço 5 correntes, laço o fio, viro as correntinhas, salto 2 alcinhas de base e na terceira introduzo a agulha e faço um ponto médio. Sigo fazendo 2 pontos baixos, um ponto para cada alcinha da base. Dentro do anel mágico, faço um ponto baixíssimo e vou repetir por mais uma vez. Para prosseguir, vamos fazer 8 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas, laço, viro as correntes, salto 2 alças de base e na terceira alça irei fazer um ponto médio. E sigo fazendo mais 5 pontos baixos, um ponto baixo para cada alça da base. Termino fazendo um ponto baixíssimo aqui dentro do anel mágico. Alongo o fio, corto, fecho o anel mágico e aqui nós vamos fazer um acabamento para esta sobra de fio.
Para ficar ainda mais bonito, eu coloquei uma miçanguinha aqui, igual que a gente usou lá no tercinho, no rosário. E aqui agora é só prender o rosário aqui na cruz, tá? Pronto, meninas. Por fim, é só colocar o fechinho do chaveiro aqui, ó. Deixei já esse fiozinho para vocês verem que é possível colocar com fiozinho, tá? Que sobra aqui da costura. Vocês podem estar colocando aqui, costurando. Eu vou utilizar o alicate por ser mais prático. E aqui você pode fazer essa peça aqui individualmente, pode colocar um fechinho aqui. Também para o rosário. Me desculpem se esse não for o nome dessa peça, tá? Então deixa aqui nos comentários se você sabe o nome dessa peça exatamente. E este é o resultado do nosso chaveiro em crochê de hoje, que você pode utilizar como uma lembrancinha. Eu espero que você tenha gostado dessa maravilhosa Bíblia e esse pequeno rosário. Eles podem ser feitos separadamente. Já deixa aqui nos comentários o que você achou dessa peça e eu tô te esperando num próximo vídeo. Até mais!